Conheçam o Mapinguari, a besta da Amazônia, ou o monstro gigante amazônico. Qual espécie seria? Um macaco gigante ou uma preguiça gigante? O Mapinguari, também conhecido pelos indígenas como Snashi, é um gigantesco humanoide com um olho no centro da testa, que fica na cabeça, e uma bocarra enorme, que fica no seu peito ou na barriga, com dentes totalmente afiados, mas também com garras de 50 centímetros semelhantes à de uma onça. É um monstro coberto de pelos vermelhos ou escuros, com um olho que pode ser tanto preto quanto vermelho ou amarelo ou de qualquer cor. Sem contar de que ele também é considerado uma lenda urbana, mas também um tipo de ser mitológico. E assim como o pé grande e o chupacabras, ele também faz parte da criptozoologia, cujas criaturas que a gente vê ainda não foram confirmadas. Dizem que, de acordo com a lenda, alguns dizem que ele é um terrível inimigo do homem, que devora apenas a cabeça deles. A maioria dizem que ter visto o Mapinguari o descrevem como uma criatura alta, que chega até 2 metros de altura, mas alguns dizem que ele também é capaz de chegar até 3 metros de altura, o que é bem alto para ele. Tem longos braços, com uma pelagem grossa que o impede de ser baleado. Ou seja, isso torna invulnerável a flechadas, a balas, a praticamente qualquer projeto, exceto na parte sensível, que é a sua boca, mas também no seu umbigo ou no olho. E a sua boca vertical toma qualquer parte de seu corpo. Sem contar de que esse monstro é capaz de imitar a voz humana, imitando a voz semelhante à dos caçadores. Mas se você escutar esse grito, meu filho, melhor não responder, porque ele vai até o seu encontro porque ele pensa que você está desafiando ele. E quando ele te ataca, ele devora apenas a cabeça. Dizem que o Mapinguari só anda pela floresta durante o dia, porque ele prefere dormir e descansar à noite. Mas se acordado quando tira o seu sonho, com o seu sono, já era, parceiro. Ele aumenta sua agressividade e segue correndo, gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, onde ele deixa para trás um rastro de destruição e morte. Alguns dizem que tem uma coisa que ninguém gosta de cheirar: seu fedor horrendo. Seu fedor é tão podre que parece um fedor muito forte, muito pior do que o de um gambá, ou um cangambá. Alguns dizem que talvez ele nem seja um animal, e sim um homem que descobriu o segredo da imortalidade. Mas o preço que ele pagou por isso foi se transformar em um animal horrível e fedorento. Mas alguns dizem que na verdade ele seria uma espécie de animal sim. Alguns dizem que ele seria tipo uma preguiça gigante. E de fato faz sentido, já que a preguiça gigante lembra bastante esses tipos de feras. Alguns dizem que pode ser um ciclope, outros dizem que é um primata de um olho só, e outros dizem que é uma preguiça gigante. E além disso, o Mapinguari é muito conhecido e famoso no Brasil. Embora não tenha vídeos de avistamentos, ele também é considerado tipo um pé grande. Sem contar de que ele é contado há muito tempo, desde 1957, 1968, 1977, e entre outros, até os dias atuais. Inclusive, um avistamento que eu gostei. Em setembro de 2014, do Rio Maltará, dois homens foram lá para pegar algumas frutas e algumas plantas. Só que escutaram um grito que acabaram respondendo. Mas era melhor que eles não tivessem respondidos. E de repente, surgiu das sombras uma criatura gigantesca com um olho na testa e uma grande boca. Em outras versões ele teria 2 olhos e uma pequena boca no rosto, na cabeça, e que tinha longos braços e pelagem vermelha. E eu não preciso contar muito. O Mapinguari seja um Megatherium, uma espécie de preguiça gigante que talvez esteja viva no Brasil, principalmente na Amazônia, no estado do Amazonas.
Algumas pessoas dizem que ele tem várias representações, a mais famosa sendo a de um ciclope. E a segunda também semelhante. Uma pinguari sendo uma preguiça gigante. Outros dizem que ele é um primata de 2 olhos. E outros dizem que ele é um gigantesco porco do mato. Mas a que eu mais aceito é de um primata com uma preguiça gigante e um ciclope. Porque a de um porco não faz muito sentido. Ou seja, ele também é conhecido lá fora pelo mundo como o pé grande brasileiro, ou o pé grande amazônico, como eu gosto de chamar. Inclusive, você com certeza não gostaria de se encontrar com essa fera aí. Alguns caçadores que se encontram com essa fera geralmente ficam aleijados ou com marcas horríveis pelo corpo, que talvez ficam com ela permanentemente. E por esse motivo, algumas pessoas às vezes chamam uma pinguari de o pé grande brasileiro, ou em inglês, Brazilian Bigfoot. E como vocês sabem, talvez o pé grande e uma pinguari, que são duas espécies desconhecidas de animais, sejam duas espécies que viveram em qualquer região. Por exemplo, na Ásia, foi encontrado o Gigantopithecus black, e aqui no Brasil e na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, encontrado o Megatherium, mas também aqui no Brasil como o Eremotherium. E também, alguns dizem que talvez os dois sejam bem diferentes. E bom, se o pé grande brasileiro é uma pinguari, então talvez existem outros tipos de pé grandes. Como por exemplo, o Yoi que eu já falei aqui no canal. Também outras coisas como arranca-línguas e entre outros. E também do Quickfoot, que é um pé grande da Escócia. E aí, meus amigos? O que vocês acham? Será que uma pinguari é realmente um parente próximo do pé grande americano? Uma versão brasileira dele? Ou é apenas um macaco enorme que estava crescendo normalmente e que estava assustando as pessoas? Ou pior, um homem fantasiado de macaco botando todo mundo para correr? Bem, até agora eles continuam sendo mistérios e vão continuar alguns mistérios. Curta o vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você quiser saber mais sobre a criptozoologia, deixe seus comentários aí embaixo que eu quero saber.